bloco de exercícios de tabela periódica da apostila. São os exercícios 5, 8, 10, 16, 17, 19, 22, 29 e 30. Número 5. Fazendo-se associação entre as colunas a seguir, que correspondem às famílias de elementos segundo a tabela periódica, a sequência numérica será Grupo 1, que também é chamado de família 1. Lembrando que as famílias são as colunas verticais. Então, o grupo 1 está localizado aqui na tabela periódica. Lembrando que o hidrogênio é hidrogênio, ele não está na família 1, tá? E o nome dessa família são metais alcalinos, então é o item 2. Grupo 2 está localizado aqui na tabela periódica. E o grupo 2 se chama metais alcalinos terrosos, então é o número 3. Grupo 16 está aqui, onde o grupo 16 é chamado de calcogênios, então é o item 4. Grupo 17 se encontra ali, então eu tenho o grupo 17 sendo chamado de halogênios, é o 5. E o grupo 18 são os gases nobres, 1. Então, a sequência ficou 2, 3, 4, 5 e 1. Resposta, letra B. Questão 8. Em uma das primeiras classificações periódicas, os elementos químicos eram organizados em grupos de 3, denominados tríades. Os elementos de cada tríade apresentam propriedades químicas semelhantes. Então, quer dizer, lembra que quando a gente fala que apresenta propriedades químicas semelhantes, quer dizer que pertence à mesma família da tabela periódica. E a massa atômica do elemento central equivale aproximadamente à média aritmética das massas atômicas dos outros dois. Observe as tríades a seguir. Então, eu tenho o lítio, que está aqui, o sódio, Na, e o potássio. Todos eles pertencem à família 1 da tabela periódica, então eles estão em sequência. O lítio, embaixo do lítio vem o sódio, embaixo do sódio vem o potássio. Depois, eu tenho o cloro, aí o bromo e o iodo. Também, novamente, um embaixo do outro, e todos os três pertencem à família 17 da tabela periódica. Agora, eu tenho o enxofre, que é o S, um elemento X, que eu não sei quem é, e o telúrio. Ou seja, seguindo a sequência, o raciocínio, o elemento químico que está entre o enxofre e o telúrio, da família 16, é o selênio. Então, o elemento X vai ser o selênio, resposta letra C. Questão 10. Considere as 4 caixas abaixo que contêm diferentes materiais residuais de uma indústria. E não, ele quer a única caixa que contém apenas metais. Então, os metais na tabela periódica, nessa que está aqui, está representado pelos quadradinhos verdes. Os quadradinhos amarelos são os ametais e os quadradinhos azuis são os gases nobres. Lembrando que o hidrogênio tinha que estar pintado de uma cor diferente, porque o hidrogênio é hidrogênio, ele não é um metal, tá? Então, vamos localizar cada um dos elementos das caixas. Primeiro, na caixa W, eu tenho o zinco, que o símbolo é Zn, ele é um metal, ele é o quadradinho verde. Eu tenho o cobre, que o símbolo é Cu, também é um metal, está pintado de verde. E eu tenho o silício, que o símbolo é Si, e ele é um ametal, porque o quadradinho dele é amarelo, então não pode ser a caixa W. Vamos para a caixa X. Eu tenho o cromo, ele é um metal. O níquel, Ni, também é um metal. E o arsênio, que o símbolo é As, não, ele já é um ametal, então não pode ser a caixa X. A caixa Y, eu tenho o magnésio, que é o Mg, o chumbo, o símbolo é Pb, e o iodo, o símbolo é I. O iodo já é um ametal, então não pode ser a caixa Y, então só pode ser a resposta caixa Z, onde alumínio, Al, é um metal,
Ferro, Fe, também é um metal. E cádmio, Cd, também é um metal. Então, a única caixa que contém apenas metais está indicada pela letra Z, resposta letra D. Questão 16. Por meio da consulta à tabela periódica, indique quais seriam os átomos localizados nas coordenadas indicadas abaixo. Então, o grupo é o que está no vertical, né, que vai do 1 até o 18, e período é o horizontal, que está ali do 1 até o 7. A gente tem do primeiro ao 7º período. Então, o elemento do grupo 1, tá aqui, ó, estou representado pela seta vermelha, e do terceiro período. Então, contando o período, eu tenho 1, 2, terceiro período. Então, o elemento que pertence ao grupo 1 no terceiro período é o Na, e o Na é chamado de sódio. O elemento do grupo 2 está representado pela seta violeta, e do terceiro período. Então, o elemento do grupo 2 no terceiro período é o Mg, e o Mg é o magnésio. O elemento do grupo 15, o grupo 15 ali é representado pela seta azul, e do segundo período. Então, grupo 15, segundo período, vai ser o N é o nitrogênio. Elemento do grupo 18, representado pela seta amarela, e do terceiro período. Então, grupo 18, terceiro período, o elemento é o Ar. Ar é o argônio. 17. Considere os dados de 5 elementos químicos, escreva o símbolo de cada elemento químico com o seu nome e determine o grupo e o período a que pertence. Bom, eu fiz uma tabelinha onde eu coloquei o número atômico de cada elemento químico, aí a gente vai colocar o símbolo, o nome, o grupo e o período do elemento químico correspondente àquele número atômico. Lembrando que a tabela periódica ela é colocada em ordem crescente de número atômico. Então, para procurar o número 31, é só chegar e olhar mais ou menos aonde que está o número 31 na ordem crescente. Lembrando que o hidrogênio é 1, depois vem o hélio 2, lítio 3 e assim por diante. Então, olhando nessa tabela, o elemento de número atômico 31 está aqui, ou seja, o símbolo dele é o Ga. O nome dele é o gálio. O número do grupo é sempre o número que está em cima, então eu tenho o número do grupo 13, e o número período é o número que está no lado, na lateral, que corresponde às linhas horizontais. Ele pertence ao quarto período. Elemento de número atômico 74, procurando aqui na tabela periódica, é o W. O W se chama tungstênio. Ele pertence ao grupo 6, e o número do período vai ser o sexto período. Elemento de número atômico 37 é o Rb. O Rb se chama rubídio. O número do grupo dele é o grupo 1 e o número do período dele é o quinto período. Elemento de número atômico 38 é o Sr. O Sr se chama estrôncio. Número do grupo do estrôncio é o grupo 2. E o número do período do estrôncio também é o quinto período. Elemento de número atômico 53, agora está lá do outro lado da tabela, é o I. O I se chama iodo. Número do grupo do I, 17. E o número do período do I vai ser o quinto período. Questão 19. Indique entre os elementos a seguir um halogênio. Então, se é halogênio, quer dizer que pertence à família 17, do terceiro período da tabela periódica. Então, terceiro período, que são as linhas horizontais. Então, contando 1, 2, terceiro período. O elemento que está na família 17 do terceiro período é o Cl. O Cl se chama cloro. Resposta, letra C. Questão 22.
Na década de 1970, a imprensa veiculava uma propaganda sobre um fertilizante que dizia: contém N se chama nitrogênio, P se chama fósforo, K se chama potássio e enxofre, o símbolo é S. Pode-se afirmar que o fertilizante em questão continha em sua formulação, respectivamente, os elementos químicos. Então, vai ficar letra A, nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, cujo símbolo é S. Questão 29. Recentemente, cientistas conseguiram produzir hidrogênio metálico comprimido em hidrogênio molecular sob elevada pressão. As propriedades metálicas desse elemento são as mesmas dos demais elementos do grupo 1 da tabela de classificação periódica. Essa semelhança está relacionada com o subnível mais energético desse elemento. Então, eu vou pegar 3 elementos, ou seja, eu vou fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio, do lítio e do sódio para a gente ver qual é o subnível mais energético dele. Primeiro, eu vou pegar o hidrogênio. Então, fazendo a distribuição eletrônica, número atômico 1, então vai ficar só 1s1, porque só tem um elétron. Vou pegar o lítio, que o número atômico 3, vou distribuir 3 elétrons, então vai ficar 1s2, 2s1. Então, quer dizer, no hidrogênio, o subnível mais energético é 1s1. O 1 porque ele está no primeiro período. O lítio, o subnível mais energético é o 2s1. 2 porque ele está no segundo período. Aí agora eu vou fazer a distribuição eletrônica do sódio também, do Na. Então eu vou ter 1s2, 2s2, 2p6, até aqui eu tenho 10 elétrons, para 11 falta 1, então vai ficar 3s1. Então o subnível mais energético do sódio é o 3s1. O 3 porque o Na está no terceiro período. E todos eles terminam com S1, ou seja, S1 corresponde ao grupo 1. Como o hidrogênio está no primeiro período, então é 1s1. O lítio está no segundo período, é 2s1. E o sódio está no terceiro período, é 3s1. Ou seja, a semelhança está relacionada com o subnível mais energético desses elementos, corresponde a NS1. O N corresponde ao número do período do elemento químico. Questão 30. Eu tirei uma parte do enunciado, porque senão não ia caber em um slide só. Aí, ele fala alguma coisa antes, que é do Ano Internacional da Química. Aí depois. Na tabela proposta por Mendeleev, em 1869, constavam os 64 elementos químicos conhecidos até então, além de espaços vazios para outros que ainda poderiam ser descobertos. Para esses possíveis novos elementos, ele empregou o prefixo "eka", que significa posição imediatamente posterior, ou seja, a posição que vem depois. Por exemplo, o eka-silício seria o elemento químico a ocupar a primeira posição em sequência ao silício no seu grupo da tabela periódica, ou seja, a primeira posição depois do silício no grupo da tabela periódica. Em homenagem ao trabalho desenvolvido pelo grande cientista, o elemento químico artificial de número atômico 101 foi denominado Mendeleev. Atualmente, o símbolo do elemento químico correspondente ao eka-silício é. Então, eka-silício é o elemento químico a ocupar a primeira posição depois do silício no seu grupo da tabela periódica. Então, vamos lá na tabela periódica. O silício está aqui na família 14. Então, o elemento químico que vem depois do silício, mas no grupo, ou seja, na família, é o que está abaixo do silício, ou seja, é o germânio. Então, resposta, letra C, germânio. Bom, então com isso a gente acaba o segundo bloco de exercícios de tabela periódica. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só enviar comentário particular ou comentário na turma sobre
algum exercício que eu tiro a dúvida de vocês pela plataforma, tá? Bom dia.